As atividades artísticas sempre fizeram parte do programa das escolas do ensino primário. Dependiam do programa, evidentemente, mas dependiam sobretudo do gosto que os professores ou professoras tinham realmente por estas atividades. Que teriam algum dom, alguma competência artística, algum talento também, e também que valorizavam a parte das artes. E que na sua escola desenvolviam, com a sua turma, cantavam algumas canções, faziam algumas representações de peças, eventualmente ensaiavam algumas danças. É verdade que poderiam fazer isso, mas isso era uma minoria. O restante continuava a ser escrever, ler e contar, e nada mais. Não havia praticamente nenhuma prática musical a esse nível. Tive, por acaso, a sorte de a professora do primeiro ano ser uma professora que era continental, foi das primeiras professoras aqui na região, e que tocava viola, e nós éramos os privilegiados da escola toda, que éramos os únicos que nos intervalos e um pouco depois ficávamos à volta da professora com umas canções e um pouco dessa sonoridade. A nível do canto, havia um senhor que ia lá, assim, tipo 2 vezes por ano, ensinar a cantar o hino nacional e o hino da Maria da Fonte, que era obrigatório. A nível do primeiro ciclo, aquilo que me recordo é de cantarmos a 13 de maio, no mês de maio. Todos os dias rezávamos 3 Ave-Marias e cantávamos. Tive excelentes professores no primeiro ciclo que não punham em questão o facto de gostarem ou não gostarem de música, mas efetivamente essa orientação, essa organização, essa prática não existia na altura. Enquanto aluno, infelizmente não tive o privilégio de usufruir de muito daquilo que hoje, felizmente, as nossas escolas oferecem. Nessa altura, em 1980, tinha 25 anos de idade e já era professor no Conservatório. Entretanto, a Academia, com o 25 de Abril, foi regionalizada e foi criado o Conservatório de Música da Madeira. E comecei exatamente por dar aulas à iniciação musical, portanto, trabalhava com crianças dos 3 aos 10 anos, a iniciação musical. E tinha uma orquestra, ORF, com os meus alunos. E até que um dia, depois de uma dessas atuações, em palco, conjunto de 3 professoras, que eram mães, foram ter comigo e disseram: isto é tão fantástico para as nossas filhas, para os nossos filhos. Só temos pena que isto não possa ser feito também nas nossas escolas. E lembro perfeitamente que uma dessas professoras, que era a professora Sílvia Monteiro, era a coordenadora pedagógica daqui da zona do Funchal. Não seria possível a gente tentar, de alguma forma, levar isto para as escolas? E o que lhe respondi, talvez ingenuamente, foi: talvez, por que não? Basta, se houver vontade, por mim, podemos fazer. Mas, francamente, não sabia em que é que me estava a meter, não é? Quando, tempos depois, a professora Sílvia telefona-me a dizer que era para no dia tal eu ir com ela à Secretaria da Educação, que íamos ser recebidos pelo Sr. Secretário Regional da Educação, queria falar comigo. Era o Dr. Brazão de Castro, que me perguntou então o que era o projeto, e eu fiquei realmente apanhado, porque eu não tinha projeto nenhum. Eu disse: bom, a primeira coisa que temos que fazer, ou que poderíamos fazer, era uma experiência piloto. Conseguir 1 ou 2 escolas, o ideal era 2 escolas, e eu tentava ir a essas escolas e fazer com as crianças para ver como é que seria a reação, e simultaneamente fazíamos trabalho com os professores. Eu podia ensinar os professores para ensinarem. E o secretário disse: boa ideia, então vamos avançar com 2 escolas piloto, que vai ser os P3. Era um projeto francês que depois se trouxe para Portugal e também para a Madeira, que eram escolas com uma determinada configuração ao nível físico, que permitia que 3 turmas estivessem em 3 salas, mas eram salas que tinham um espaço comum e eram abertas entre si, por isso se chamavam o P3. Em 80, surgem as escolas chamadas de área aberta e foram muito bem apetrechadas, nomeadamente para a área das expressões. E no que respeita à música, foram todas apetrechadas com o instrumental ORF. Então, como temos o P3, que é uma novidade na Madeira, que em São Roque e em Santa Amaro fazemos o projeto nestas 2 escolas. E foi assim que nasceu, no ano letivo de 80-81, exatamente há 40 anos.
desde a primeira hora que as artes assumiram aqui um papel muito importante naquilo que se pretendia como o desenvolvimento integral do indivíduo. O de olharmos já há 40 anos para além do currículo. Hoje falamos muito nas componentes extracurriculares e na flexibilidade e já há 40 anos a região deu esse passo muito significativo. E sem dúvida alguma que foi a vontade política de assumir um projeto que criasse condições para que os nossos jovens pudessem não só ter a possibilidade de desenvolver os seus talentos, mas ter uma resposta também para as suas motivações. Por isso, sem dúvida alguma que este projeto, tal qual como outros que também faziam parte e fazem parte dessa panóplia de soluções que apresentamos aos nossos jovens, esta componente artística foi, sem dúvida alguma, um dos marcos do projeto educativo que se procurou implementar na região no pós-autonomia. Então lembrei-me de convidar 2 alunos finalistas do Conservatório, que eu conhecia bem, para 2 alunos e uma professora, que foi a professora Ângela Gouveia, e a professora Faria, que entretanto já faleceu, e a professora Madalena. Comecei com estes 3. Eu preparava as aulas com eles, fazia o plano das aulas, de cada aula, reunia com eles todas as semanas e preparava as aulas para eles ensinarem. E depois ia assistir a algumas aulas, não a todas, mas a algumas aulas eu ia assistir, para ver como é que estava a correr, ver a reação dos alunos, e fazia isso com estes professores, e depois íamos emendando, corrigindo e melhorando. Sem dúvida que a decisão política foi fundamental para o nosso desenvolvimento, e neste caso particular, das diferentes vertentes artísticas. Como referi há pouco, com a conquista da autonomia e com a regionalização da educação, isso permitiu-nos poder criar um modelo, criar um projeto educativo para a região. Entretanto, em 80, como eu falei ao Sr. Secretário na altura, que também era importante dar formação aos professores, ele disse-me que sim, que avançasse. E então avançamos logo nesse ano, em simultâneo. Iniciamos o projeto piloto naquelas 2 escolas e, em simultâneo, criei um curso que chamava Curso de Expressão Musical, para professores. Foi divulgado aos professores destas 2 escolas pilotos, uma boa parte inscreveram-se, e depois também, penso que através da professora Sílvia, informou a Escola de Magistério Primário e vieram também alguns alunos da Escola de Magistério Primário. Alunos já estavam no final do curso, não era propriamente do primeiro ano, tipo de segundo ano, eventualmente, que vieram para esse curso. Junto com eles veio também uma professora, a professora Lígia Brazão, que também veio frequentar o mesmo curso. Pedi para assistir também a essas aulas. Ora, dado o meu bichinho para o movimento e para a expressão, juntava nessas aulas o movimento, não é? E então, a determinada altura, as aulas acabavam por ter música, movimento e drama, portanto, a tal trilogia que a formação de professores exigia. Então, uns tocavam e cantavam e outros dançavam. E assim se fazia. E se agora se fizéssemos uma dramatização? Então, muito bem, vamos fazer a dramatização. E eu também comecei a aprender, porque nós quando ensinamos também aprendemos, neste caso, comecei a aprender esta parte da expressão dramática. Em 1975, começa precisamente uma remodelação nova na formação de professores, onde é integrado o movimento música e drama. E esta disciplina, que é realmente que apela à expressão total do indivíduo, teve uma aceitação enorme. Em 82, parece-me, o professor Carlos vem também dar aulas para o magistério. E um dia ele diz-me assim: Lígia, sabe o que eu estou a pensar? Se calhar nós podíamos fazer aqui um par e propor à Secretaria um projeto onde aplicássemos a música, movimento e drama. Fomos à Secretaria da Educação, ao diretor de ensino nessa altura, que era o professor António Filipe, fizemos a proposta, que foi levada ao secretário, e devo dizer que desde o primeiro momento tivemos uma proteção e uma aceitação fantástica. É assim que aparece realmente o Gabinete de Apoio à Expressão Musical e Dramática. E foi possível, nesse ano de 82, 83, já abranger um maior número de escolas, com 12 professores. E então aí
perguntei à professora Lígia o que é que ela achava de se juntar a expressão musical à expressão dramática numa única disciplina. Foi um investimento muito grande na formação de professores. Primeiro, os professores que primeiro integraram aqui o gabinete, os tais primeiros 9, e depois os seguintes, eram antigos nossos alunos, meus e do professor Carlos. Naturalmente que na altura não havia pessoas formadas. Na altura os professores de apoio à expressão musical e dramática, como eram assim designados, eram professores que vinham com formação do então magistério primário. Não sendo suficientes para dar cobertura, também o professor Carlos convidava os alunos que estavam a frequentar o conservatório e que já tinham um percurso formativo. Depois, paralelamente aos fins de semana, era-nos dada formação, por um lado a formação pedagógica, porque nós não tínhamos cadeiras pedagógicas, e também ao nível da preparação das atividades. Foi nos anos 88 e 89 que o então diretor do Gabinete de Coordenador de Educação Artística, o professor Carlos Gonçalves, me convidou para trabalhar aqui nesta casa. Teria, na altura, cerca de 150 a 200 alunos nos cordofones madeirenses, o que era muito, e acho que este projeto teve essa pertinência de ressurgir e trazer ao de cima, digamos assim, essas práticas e esses recursos que foram muito valorizados pelas crianças da altura. Uma das filosofias do projeto foi abrir a escola à comunidade, trazer os alunos para o palco. Não o palco da escola, que também é extremamente importante e que de facto as crianças participam, mas o trazer cá para fora para a comunidade. Logo ao fim do primeiro ano, o trabalho que se fez nas escolas, a adesão das crianças e o testemunho dos próprios professores, que os meninos estavam muito mais desinibidos, que tinham outra postura, porque inclusivamente o trabalho que eles faziam até das próprias canções era integrado dentro dos temas que estavam a ser trabalhados. Portanto, havia uma interdisciplinaridade que evidentemente promovia sucesso escolar, não é? E achámos que seria interessante mostrar esse trabalho realizado ao longo do ano. É assim que nasce o chamado Música App. E tínhamos já os Escolartes, tínhamos os encontros de modalidades artísticas distribuídos um bocadinho pela ilha, mas a sistematização e a reunião de todos estes encontros e todos estes eventos numa única semana, a Semana Regional das Artes, eu penso que veio trazer e ilustrar o grande potencial do trabalho das artes na educação genérica. Um evento público que reúne alunos praticamente todas as escolas e que reúne as artes todas. Portanto, isto sem dúvida é um projeto único. E isto só é possível porque a Madeira é uma região pequena, 240 mil habitantes, uma população escolar mais ou menos reduzida, e em que é possível ter um serviço público que organize e coordene e faça este progressivo aumento de projetos, sempre em prol do projeto inicial, que é o desenvolvimento das artes para as crianças e jovens. Ainda relativamente à Semana Regional das Artes, eu penso que há um outro aspecto, que é a visibilidade que dá ao trabalho da educação artística que está a ser desenvolvido nas escolas. Não só a nível performativo, mas também aqui um enfoque aqui para a exposição e para as artes plásticas, porque a Semana Regional das Artes dinamiza a Baixa Funchalense durante uma semana. E ali temos uma exposição que todos os anos tem feito parte da semana, a par de concursos também, mas a Semana Regional das Artes, a exposição que dele faz parte, é fotografada por milhares de visitantes. E isto é também uma janela, uma porta aberta para a divulgação da própria Madeira e da própria cultura madeirense e dos eventos. Portanto, somos um país e uma ilha turística e, de facto, a Semana Regional das Artes ganha aqui um papel fundamental também na dinamização da cultura e do programa cultural da região. O espetáculo interativo foi um dos projetos de muito valor que nós tínhamos aqui com esta interação junto das escolas. O que era o espetáculo interativo era utilizar os nossos grupos, as nossas formações que já tinham um caminho feito e confrontá-los em contexto escolar ou de salas de espetáculo com grupos decorrentes de modalidades artísticas que as escolas. Digamos que falávamos aqui em diferentes divisões, numa linguagem desportiva. Portanto, há aqui uma formação que tem 4, 5, 6 anos, que já tem aqui um caminho feito, e depois iríamos
apresentar um palco em que havia este cruzamento e que os miúdos das escolas do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano estavam a interagir e estavam no palco com aqueles mais jovenzinhos que já dominavam uma partitura, que estavam a outro nível em termos de performance. E, portanto, isto era divulgar as práticas artísticas, isto era fazer com que a arte chegasse a todos os públicos, nomeadamente os pais, os avós, os vizinhos, etc, etc. Porque o espetáculo interativo tinha uma parte muito importante, é que enchíamos as salas. Olhando para trás e vendo o percurso de 40 anos, aquilo que foi feito, nem eu sonhava há 40 anos que isso seria possível. Penso que ninguém sonharia há 40 anos que isso seria possível. Mesmo aqueles que estão na gênese deste projeto, a professora Sílvia, que entretanto já faleceu, mas que foi viva até há pouco tempo, ela provavelmente, quando me falou naquela hipótese, nem ela sonhava que um dia isto ia ser possível. Na realidade, o nosso objetivo primário era de dar formação aos professores de tal ordem que eles depois pudessem ser também professores de pleno direito das áreas expressivas. Só que logo ao fim do primeiro ano de trabalho fizemos uma avaliação do trabalho, reunimos os professores todos que foram apoiados nessa área e todos foram unânimes em dizer quando chega o professor da música e do drama, é uma alegria na escola. São pessoas especificamente trabalhadas neste sentido, o trabalho realmente rende muito mais, os miúdos reagem muito bem. Pronto, e é assim que de 9 professores que foram destacados no primeiro ano para fazer apoio à música e ao drama nas escolas, no ano seguinte passaram para 20 e no ano seguinte para o dobro, e aí chegámos onde estamos hoje, sempre num processo evolutivo e que, quanto a mim, evolui por ser sempre muito analisado, muito refletido, tentando sempre adaptar a cada circunstância, e acho que toda a sua validade vem do facto do crédito que nós tínhamos naquilo que estávamos a fazer. Nós estávamos convictos de que estávamos a fazer uma coisa boa e, portanto, todos os professores que estavam destacados para o efeito iam pelo mesmo caminho, e isso foi ótimo, e a prova é que estamos a chegar aos 40 anos. A expressão plástica coordenada por nós, pelo nosso serviço, ocorreu em 1999, precisamente depois da escola a tempo inteiro, e surgiu como também de uma necessidade de, no âmbito do enriquecimento do currículo, se oferecer esta área. A parte técnica inerente à parte das artes plásticas ou da expressão plástica era pouco desenvolvida, era pelo professor titular. De facto, com este alargamento da escola a tempo inteiro e o surgimento da expressão plástica como atividade de enriquecimento curricular, teve várias repercussões. Primeiro, a nível das técnicas, que os alunos começaram a ter a possibilidade. E isso começou-se a ver quando as nossas idas às escolas, que nos corredores da escola começamos a ver outro tipo de trabalhos, outro tipo de dinâmicas. Depois, com os concursos que se foram anexando a esta exposição, e depois também a própria participação dos alunos em concursos internacionais, nacionais e internacionais, as parcerias que se foram criando com instituições através de concursos. Portanto, eu posso dizer que esta evolução da expressão plástica é uma evolução muito visível, muito positiva, e podia dizer que, a par da educação artística geral, a expressão plástica no enriquecimento curricular, porque é a atividade de enriquecimento curricular, de facto veio trazer ao de cima o papel que mesmo a atividade de enriquecimento curricular, porque orientada por professores, alguns do grupo específico, mas também porque tem o acompanhamento pedagógico por professores especialistas, teve um crescimento muito grande naquilo que é a experiência, as competências e os resultados visíveis. E ver que o projeto continua no rumo certo, com uma abrangência total, com todas as crianças, desde o pré-escolar até o ensino secundário, terem a oportunidade de ter um desenvolvimento nas artes, não só na expressão musical e dramática, como se começou. Reparem, começamos com a expressão musical, depois anexamos a expressão dramática. Mais tarde, anexamos o teatro, a dança, as artes plásticas, e já estamos a caminhar para o audiovisual. Portanto, já há outros caminhos que se vão construindo com base nisto. E ver que a nossa região é, sem dúvida, um exemplo a nível nacional e internacional para aquele
por este projeto e por tudo aquilo que tem feito. Acima de tudo, procurou-se criar aqui um modelo ou uma estrutura mais vertical e operacional. Ou seja, nós tínhamos basicamente duas instituições, ou duas estruturas que desenvolviam um conjunto de atividades e a promoção da formação artística, e essa dispersão, por um lado de recursos, por outro de competências, num contexto onde nós entendemos que é fundamental criarmos estruturas mais fortes, aumentarmos a massa crítica dessas mesmas estruturas, fazia todo o sentido que pudéssemos ter aqui uma visão mais piramidal da formação e das diferentes componentes artísticas. Eu acho que o balanço dos 40 anos da educação artística ou das artes vão muito braço dado com aquilo que foi a evolução do ponto de vista da educação e também do ponto de vista da evolução da sociedade madeirense. Houve de facto uma evolução fantástica e que foram assumindo hoje a importância que têm nas escolas, que já nem é questionada, ou seja, hoje quando se pensa na escola, quando se pensa na organização da escola, as atividades artísticas, na sua multiplicidade de expressões, as atividades físicas, fazem parte inerente ao processo educativo. Eu penso que ninguém na região hoje pensa a educação que não seja pensar em atividades que os alunos têm na área das artes, na área da educação física, nas áreas das novas tecnologias e, portanto, a esse nível penso que o balanço é extremamente positivo e ocorreu de uma forma natural, ou seja, sentimos que os passos que foram dados foram consistentes. Se não tivesse havido visão neste projeto, provavelmente ele tinha morrido na primeira esquina. Depois, o segundo factor é a persistência e a resiliência. Se não houvesse persistência e resiliência, ao primeiro obstáculo, tudo tinha caído por terra, como tantos projetos que nós conhecemos. O terceiro factor é o trabalho em equipa. Se não tivesse sido este projeto construído com uma base sólida, que continua até hoje, no trabalho de equipa, trabalho interpares, também não teria sido possível chegar onde chegamos. O entusiasmo acho que é uma coisa importantíssima para qualquer projeto resultar. Como já disse, o acreditar naquilo que estávamos a fazer. O desafio constante à imaginação e à criatividade. O querer fazer sempre melhor. O companheirismo que se gerou entre o grupo. Um quarto fator fundamental, a convicção e o apoio político. Se a Secretaria Regional de Educação, o Governo Regional da Madeira, não tivesse apostado neste projeto, provavelmente ele também tinha caído. Naturalmente que estes 4 factores que eu falei, eles estão interligados, sem dúvida. Porque também, se o Governo Regional não tivesse visto os resultados que começou a ver, não teria apoiado. E sem dúvida que foram estes 4 factores, e eventualmente muitos outros, que permitiram esta longevidade e que provavelmente vão permitir mais 40 anos, pelo menos. Depois destacar todos aqueles que estiveram envolvidos nisto, desde os seus líderes aos professores, que de facto vestiam a camisola, que não trabalhavam no seu horário. A gente, quando está no mundo do espetáculo, nós não trabalhamos uma produção de um espetáculo a olhar para o relógio. Costumo dizer que nós temos que agir, temos que passar a ação no momento certo. E, portanto, muitos professores que ao longo destes 40 anos passaram, que se envolveram em N projetos que esta casa, que este projeto apresentou, grandes palcos de excelência que nós tivemos. Porque, no fundo, o projeto em si proporcionou estes palcos de excelência, envolvendo alunos, olhando para determinadas competências e talentos e levando os alunos ao palco, mobilizando uma comunidade, mobilizando parceiros. Este projeto em si teve uma rede de parceiros considerável. Naturalmente que as parcerias são fundamentais para os projetos e as parcerias vêm também desta relação com a comunidade que nós sempre promovemos e incentivamos. Podemos destacar 2 tipos de parcerias, por exemplo, a nível de escolas e para os eventos, temos as autarquias, juntas de freguesia, a comunicação social que teve e tem um papel fundamental, mas também o tipo de parcerias com instituições culturais,
nomeadamente com o Conservatório Escola Profissional das Artes, com a Associação Charabanda, com a Banda Militar, quando os eventos, por exemplo, estou a lembrar-me, por exemplo, do Música App, toda a gente colava-se à televisão para ver o Música App. Esta parceria com a RTP Madeira tem sido fundamental ao longo dos anos, porque permite esta divulgação, não só nos eventos regionais e de maior envergadura, mas também na própria participação em programas televisivos do nosso pessoal, de professores, de coordenadores. É um parceiro de referência a RTP Madeira. É difícil falar de nomes, porque a gente quando fala em alguns nomes vai esquecer outros, porque são centenas e centenas de professores, de coordenadores, de dirigentes que estiveram à frente e que continuam à frente deste projeto até hoje. Talvez destacar os secretários regionais de educação que estiveram ao longo destes anos, porque todos eles, cada um à sua medida, foram fundamentais para apoiar politicamente os projetos e que ele se mantivesse como se mantém ao longo destes anos todos. Esta longevidade também passa pelo apoio político que nos acompanhou ao longo destes 40 anos. 40 anos, 4 secretários de Educação. 2 presidentes do Governo, que não posso deixar de referir, o Dr. Alberto João Jardim, um grande entusiasta pelas artes, e também o atual presidente do Governo, Dr. Miguel Albuquerque, também um músico, pianista, com uma grande sensibilidade e que continuará a dar todo o apoio que nós necessitarmos para que isto cresça. Portanto, estamos aqui a falar de 4 personalidades políticas que todos deram um contributo fundamental para este projeto. E os resultados estão à vista. Basta ligar a televisão, basta ver a comunicação social e ver quantos artistas têm saído da Madeira. Basta ver o conservatório, quantos alunos teria há 40 anos e hoje que tem mais de 2.000 alunos, espalhado por 14 edifícios. Uma sede, 5 polos e 8 núcleos, onde todos estes alunos vêm das escolas. Eles começam a sua aprendizagem musical nas suas escolas. E dali, é ali que se dá o clique para o ensino da música, ou do teatro, ou da dança. E depois vão para o conservatório para aperfeiçoar esse seu gosto por uma das artes. Portanto, este trabalho está todo interligado. E a nossa região hoje é, sem dúvida, um exemplo para todo o país. Sentimos necessidade de levar lá para fora. E quando começamos a levar lá para fora, nós dávamos valor e reconhecíamos a nossa importância e o valor daquilo que fazíamos porque acreditávamos, mas começámos também a ver a valorização que externamente via, afinal, a Madeira tem um projeto. Nós temos ido ao longo já de vários anos, talvez há uns 12 anos para cá, temos ido quase todos os anos a um e às vezes 2 congressos por ano. Mas em todos os congressos que tivemos, e foram nacionais, internacionais e até mundiais, europeus e mundiais, aliás, e nas comunicações que apresentamos, o que vemos foi sempre, no final das nossas comunicações, participantes a nos questionarem um pouco mais sobre a elogiarem e a questionarem um pouco mais sobre o projeto. E alguns dizerem mesmo que este modelo que nós temos na Madeira provavelmente é um modelo único no mundo. Há um projeto que é a regionalização do currículo de educação musical, que surgiu em 2002, 2003, mas que foi oficializado com um livro de apoio em 2006. Este projeto procura, entre outros objetivos, promover o património musical madeirense. Ora, este património e esta informação foi muito enriquecida com os estudos e a investigação que, entretanto, foi feita. Portanto, estas edições, quer do ponto de vista pedagógico, de apoio ao professor, as edições foram e são fundamentais para fundamentar, passa a redundância, aquilo que é o percurso artístico, a importância das artes, as instituições que estiveram envolvidas, aquilo que foi a visão do professor Carlos Gonçalves quando deu início a este projeto. Portanto, estas edições, de certa forma, delineam este percurso que as artes têm tido. Paulo, a Natalina e eu, já há alguns anos que mantemos esta equipe, ainda hoje continuamos, não é? Que nos convidam para publicar os nossos artigos em revistas científicas, como ainda agora recentemente, ainda este ano, foi publicado na revista científica da Universidade de Viena, na Áustria, um artigo nosso sobre o projeto da Madeira. Portanto, estes projetos estão a ser divulgados não só nos congressos, mas também em revistas científicas um pouco por todo o lado.
E há um aspecto aqui fundamental que convém ressalvar, que é a criação de um grupo de recrutamento, o 150, que fez com que tivéssemos docentes especializados e que se fosse, de certa forma, criando uma estabilidade do corpo docente, que fez com que os projetos fossem sendo cada vez mais consolidados pelo mesmo docente e que, de facto, temos um corpo docente estável, e isso faz com que conheça as escolas, conheça os projetos, se envolva de outro modo, quase que já sabe que respostas é que a escola precisa, e isso tem sido fundamental, essa estabilidade do corpo docente. Considero que foi, de facto, muito positivo este caminho que as artes têm feito de integração e de normalização da sua presença ao nível da educação. Penso que, sobretudo, é isso. Acho que este último ano, infelizmente, da pandemia, veio demonstrar a capacidade que houve de adaptar as respostas, mantendo essa possibilidade dos alunos continuarem a experimentar todas estas diferentes maneiras de expressar a arte, digamos assim. Há uma máxima que diz que na adversidade poderá estar a oportunidade. E eu penso aqui que os nossos professores, articuladamente com os seus coordenadores, soubemos aproveitar muito bem a oportunidade nesta adversidade, no contexto de pandemia que atravessamos. E, enfim, no tempo que eu estou cá, há 5 anos, tem sido claro a capacidade de adaptação que, ao nível da educação artística, se tem conseguido fazer em relação aos projetos, à sua organização, à articulação cada vez maior com o currículo, com outros docentes, com outros elementos da escola. Contrariamente à ideia inicial, quando nós tentamos reajustar as nossas propostas, houve uma grande adesão das escolas e com qualidade, utilizando uma série de meios tecnológicos que praticamente nenhuma tinha usado, o que mostra que temos capacidade de nos reinventarmos e que as respostas, penso, têm sido adequadas. Eu penso que nós estamos num momento que é um momento bastante importante ao longo destes 40 anos, e se me permite também fazer essa reflexão, ao longo destes 40 anos nós demos um contributo muito significativo para o desenvolvimento de talentos, como referi, para a formação dos nossos quadros. Temos professores altamente especializados nestas áreas. Demos um contributo também muito significativo para a recuperação do nosso património cultural, e lembro aqui, por exemplo, os cordofones, que sem esta componente da afirmação das artes, provavelmente hoje estaria muito esquecida e provavelmente até com grandes dificuldades de manter-se ativa. Mas se nós hoje temos essa avaliação muito positiva destes 40 anos e estamos num patamar de grande estabilidade em termos de futuro, e não querendo aqui também, porque a futurologia é sempre um pouco complexa, aquilo que será importante em termos do desenvolvimento destas diferentes literacias é, sem dúvida alguma, o podermos encontrar um espaço físico que possa também congregar depois todas estas vertentes. A recente criada Direção de Serviços de Educação Artística, num primeiro momento, pretende dar continuidade, digamos assim, aos projetos e ver onde é que há a possibilidade de crescer e de estar aberta e também de proporcionar. Porque eu costumo dizer que nós temos uma equipa de criativos fantástica. Nós mantemos essa opção, aliás, temos procurado proporcionar todas as condições e a disponibilidade das diferentes áreas artísticas que vai acontecendo também a níveis de ensino cada vez mais baixos, entendamos, portanto, cada vez mais no início da formação das nossas crianças e dos nossos jovens, porque acreditamos também que é por aí que damos um contributo muito significativo para o desenvolvimento pessoal, mas acima de tudo para o desenvolvimento também das componentes artísticas na região. Penso que essa continuará a ser uma marca muito clara daquilo que é a estratégia educativa da região, em que a arte será certamente um elemento diferenciador no sentido de ser assumido como
constitutiva do próprio processo educativo e do próprio sistema educativo. Penso que neste momento temos uma avaliação positiva. Os feedbacks que nos vão chegando vão nesse sentido, porque, como referi, conseguiu-se aqui uma maximização de recursos, de ambientes, de espaços, e essa conjugação de sinergias vem permitindo também pensar-se num outro modelo de desenvolvimento, e só seria possível realmente com toda esta estrutura, todas estas competências organizadas apenas pela uma única estrutura e com um comando também muito claro e objetivo relativamente àquilo que se pretende para a formação artística na região, seja ela, como referi há pouco, em termos de oferta formativa extracurricular, seja do ponto de vista curricular. Penso que neste momento há uma satisfação generalizada com essas alterações. Não é por acaso que hoje temos tantas crianças e tantos jovens já a dar cartas nesta área da música. Efetivamente, um orgulho para todos nós a quantidade de jovens que se afirmaram no mundo artístico, não só na região, como fora dela, seja a nível nacional ou internacional. Penso que hoje já será impossível voltar atrás e, portanto, penso que nem crianças, nem pais, nem professores dispensariam a presença das áreas artísticas. Penso que isto é um projeto que está extremamente consolidado. Acho que houve muita gente a se envolver por esta causa das artes aqui na Madeira e acho que os frutos estão aí e fazem toda a diferença. Portanto, o meu reconhecimento, digamos, e será justo, de facto, identificar aqui um sem número de pessoas, os próprios encarregados de educação, que, no fundo, isto não era um custo, porque eles valorizavam e envolviam-se, porque quando assistiam, quando estavam sentados numa plateia, de facto, reconheciam valor naquilo que era apresentado no palco. Houve uma estratégia, houve uma visão, e disso, de facto, é de honrar aqueles que assumiram este projeto, que tiveram uma estratégia, que tiveram uma visão e conseguiram tornar presente essa estratégia, essa visão, na realidade das escolas. Porque às vezes temos um sonho e não conseguimos concretizar. E este sonho foi, de facto, concretizado. Eu acho que o grande sucesso destes projetos tem sido as pessoas que estão envolvidas. Por isso, o meu apelo é de que quem tem o poder de decisão político nunca tire as pessoas a estes projetos, porque são as pessoas que vão fazer estes projetos avançarem com qualidade e poderem chegar muito mais longe do que estão neste momento. É a minha mensagem final e a minha expectativa de que isso venha a acontecer, como disse, pelo menos por mais 40 anos. O reconhecimento a todos aqueles que ao longo destes 40 anos deram um contributo inestimável para que pudéssemos hoje estar efetivamente a celebrar estes 40 anos com esta dimensão, com a referência que as artes têm na região autónoma da Madeira. A todos mesmo, o nosso profundo agradecimento, porque todo o trabalho que hoje é realizado e toda a visibilidade que as artes têm hoje na região deve-se efetivamente a esse trabalho anónimo, diário, empenhado e dedicado de todos os profissionais nas nossas escolas. Muito obrigado.